Então, Claire, olha, eu antes de mais gostava de te agradecer a tua disponibilidade para esta conversa e naturalmente por teres proposto a fazer um trabalho novo no mídia com o qual não estás familiarizada e principalmente também por teres transformado as limitações desta pandemia num desafio. Acho que foste uma artista que de facto aproveitou ou tirou partido de uma forma positiva da situação que vivemos e isso já vamos falar mais para a frente sobre esses trabalhos. Mas antes de começar, eu gostava de te perguntar, agora que já passaram 3 anos, se consegues perceber ou se nos podes falar um bocadinho sobre o impacto e a repercussão que o prémio teve na tua trajetória. Olá, Inês. Obrigada. Sim, posso dizer que há um antes e um depois de ter recebido o prémio. Não sei. Quando eu cheguei a Portugal, me lembro que logo no primeiro ano me apresentei todos os anos que podia para o prémio, porque achava assim. E casualmente naquele momento, naquele ano 2017 em que me apresentei, quase pensei que nem me importava. Já era a quarta vez que estava apresentando. Era a quarta, não sabia. Sim, era a quarta vez. Estava a apresentar um grande projeto para uma residência que para mim era muito mais importante naquela altura e de repente ficou aquilo com uma surpresa e por acaso hoje estive a pensar nisso, no impacto que teve pessoalmente na minha carreira e em tudo e a minha relação com Portugal, que isto de estar fora de Portugal e ter de certa maneira um sentido de pertença ao país, de ter sido, como se diz, galardonada ou de ter sido a vencedora, premiada. E quer dizer, na minha carreira, acho que a partir desse ano comecei a fazer parte de muitas mais coleções portuguesas. Eu acho que a arte contemporânea geralmente é muito nacionalista, em geral. Cada país gosta de colecionar a arte do seu próprio país e este prémio abriu-me as portas a ser considerada artista portuguesa e para mim foi ótimo, porque mesmo assim estudei em Paris e cresci na Argentina e depois também fiz uma residência de 2 anos em Madrid. Grande parte do meu trabalho nasceu em Portugal e ser considerada então uma artista portuguesa foi muito bem-vinda. Eu me sentia de certa maneira, ou seja, me sinto argentina, me sinto francesa, não me sinto portuguesa, mas de certa maneira me sinto artista portuguesa um pouco, não? Claro, que a tua formação como artista, grande parte. Há quanto tempo é que estavas em Portugal quando venceste o prémio? Cheguei em 2009, 8 anos. Há 8 anos, sim. E quando falas desse antes e o depois, foi no sentido de uma abertura por parte das coleções portuguesas que começaram a manifestar mais interesse no teu trabalho e a adquirir obras. E em termos, já trabalhavas com a 3+1 quando fizeste a exposição? Eu já trabalhei com a 3+1, já trabalhava há bastante tempo. Trabalho com eles desde 2010, 2011, a minha primeira exposição. Perdi-me um pouco. Não, mas a partir daí então sentiste, não, era só para ter uma ideia, porque de facto foste a primeira artista não portuguesa a vencer o prémio Novos Artistas, não é? Sim, e a partir daí comecei a participar muito mais em exposições coletivas, que era uma coisa que fazia falta um pouco no meu currículo. E faz parte desta coisa de ser considerada artista portuguesa. De repente estava dentro do mapa das artes. Sim. E ainda, e este ano, por exemplo, que não estou em Portugal,
estive presente em 3 exposições. Por isso, uma agora no MAT, no CCB e uma outra num espaço privado. Enfim. Ok, falando agora então um pouco, passando para a exposição e para o teu trabalho, mas antes disso, eu gostava de te perguntar. Começo a partilhar aqui as imagens para pôr um contexto chamo a composição da instalação com a qual me deram o prémio. Claire, há quanto tempo é que estás na Austrália e como é que está a correr a tua estadia e trabalho em comparação ao teu percurso na Europa, em Paris e posteriormente em Portugal? E eu até fiquei a pensar no outro dia, principalmente no que diz respeito talvez à relação com a natureza, fiquei a pensar um pouquinho nisso também. Mas, como sabes, esta exposição, Um Oásis ao Entardecer, foi uma exposição que foi planeada quando estávamos todos em confinamento obrigatório. A maioria das conversas que tivemos com os artistas foram mediadas por um ecrã de computador ou ao telefone, e tu eras uma das artistas que, estando na Austrália e com esta diferença de horários, não é? Basta dizer que agora são 10h30 aqui e são talvez 9h30 aí. Foi também, enfim, tínhamos todas essas limitações também para além da própria situação que estávamos a viver. E eu queria te perguntar, tem alguma curiosidade de saber há quanto tempo é que estás na Austrália, como é que está a correr, em termos de trabalho também, o que é que isso trouxe, essa mudança para o outro continente, trouxe para a tua obra? Cheguei a Sydney no final do mês de janeiro, com a ideia de ficar 3 meses e a minha viagem foi cancelada pela pandemia. E na altura decidi, como uma vez como aqui fecharam completamente as fronteiras, para poder voltar, estar cá, em vez de ir e voltar, decidi estender o meu visto de janeiro. E então ficar, que a estadia fosse de um ano inteiro. E emocionalmente, estar tão longe está muito ligado com a pandemia. Eu que há mais de 17 anos que estou a viver fora de casa, digamos, da Argentina. Este foi o primeiro ano em que tive assim imensas saudades da minha família e da minha terra e de tudo, porque não se pode voltar, não se pode viajar. Claro. E a situação na Argentina está péssima. Então, o teu trabalho, conseguiste formar um ateliê, montar um ateliê? Sim, como é que... então o que eu fiz aqui na casa onde estou ficando, que é por acaso uma casa super interessante, tem uma garagem bastante grande, uma garagem para 2 carros, um ao lado do outro, para que tenham uma ideia do espaço. É onde estou agora. E fiz uma mínima reforma, pus iluminação e fiz uma parede branca que está aqui. E limpei o espaço. E agora posso trabalhar aqui. E é engraçado a questão das madeiras, porque digo-me que fiz uma ótima, como se diz, vou mostrar umas fotos, que fiz uma ótima escolha esta de trabalhar com madeiras locais, porque no início estava aqui a minha namorada a dizer temos que conseguir madeiras, como vais trabalhar, como vais... E eu respondi, não te preocupes, porque na minha experiência as madeiras sempre vêm para cá. E acabo que tenho tanta madeira, a abundância de madeira cá neste país é colossal.
Pois são madeiras que eu, por exemplo, acho que foi, sim, foi em 2014 que escrevi um guia prático para fazer esculturas, esculturas de madeira básicas. Aí estou com o senhor que me ajudou a carregar estas madeiras no carro. E eu dizia no guia que era melhor não usar eucalipto, por exemplo, porque a ideia que temos em Portugal de eucalipto é tristíssima, tristíssima, são assim, e aqui os eucaliptos são os que vês ali no carro, estes são apenas ramos, aqui são majestuosos e são... e há mais de 700 espécies. Okay. E são madeiras, algumas consideradas exóticas, outras de luxo, e é tudo eucaliptos, só que são diferentes tipos, famílias. Mesma família, diferente... Nunca tinhas trabalhado com eucalipto? Na Argentina... como que é? Desculpem. Na Argentina, sim, também há bastante eucalipto e grande, e fiz, por acaso fiz uma residência no ano passado e trabalhei só com eucaliptos. E é uma madeira bastante, é bonita a madeira, mas é difícil de trabalhar. Mas esta foto que estou a mostrar aqui é o que acontece diariamente. As pessoas cortam árvores e está cheia de madeira e apanhas o que quiseres. Esta é outra, a pessoa que me encarregou, que me ajudou a carregar o carro. Está. Aqui é outra pessoa. Tenho fotos sempre das pessoas que me ajudam. Desculpem, este computador não tem os mesmos comandos que o meu. Sempre estou a conhecer pessoas que estes são os chamados arboristas, que são os especialistas em cortarem as árvores. E um deles me propôs de ir lá trabalhar, se eu quiser, e digo-te já, são troncos que eu nunca vi desse tamanho. São assim de quase 2 metros de diâmetro por 3 metros. Assim, por isso, vou ver se este verão, daqui a uns meses, consigo fazer isso. Enfim, e respondendo a tua pergunta, sim, esta... faço sempre o mesmo erro, desculpem. Esta é a garagem. Tu disseste num outro contexto que o que te interessa é a relação que as culturas têm com o sítio que ela ocupa. E agora eu queria falar um bocadinho sobre esta série de fotografias intituladas Culturas em Cena, Casa, Trabalho e Lazer, na qual vemos um conjunto de esculturas que parece habitar ou deambular por diferentes lugares do teu cotidiano, em convívio ou quase camufladas por outros elementos e objetos, como se pretendessem mimetizar os lugares e contextos onde foram fotografadas. Portanto, vemos uma casa modernista, o teu ateliê e, por fim, uma reserva natural nos subúrbios costeiros do norte de Sydney. E eu queria pedir que falasses um pouco sobre estes 3 lugares e a razão que levou à escolha destes ambientes para estas 3 fotografias que temos agora na exposição. Claro. No, primeiro, sí, para mí siempre foi primordial, ¿no? E sempre foi a minha pergunta, o que faço com as esculturas, ¿no? E como é que continuar a fazer escultura de maneira tradicional pode hoje ser relevante. E às vezes penso que a minha resposta está em como é que eu as mostro e como é que
como é que habitam os espaços. E depois também porque sou uma grande defensora de certo convívio com as obras de arte ou com as esculturas, do facto de tocá-las, de estar mais tempo com elas, não necessariamente a olhar assim, escrutinando para uma obra de arte, mas estar acostumados a ver arte, não? A ter um... E às vezes o destino doméstico de uma obra de arte parece-me mais interessante quase do que o museu. Não quando a obra está exposta no museu, claro, essa é a melhor, porque está aberto a todo o público, mas as obras pertencentes a coleções estão sempre num acervo, geralmente. Sim, sim. E acho triste, de certa maneira, o que acontece, qual é a vida das obras, não? Sim, sim. E depois, e já há um tempo que me interessa pela domesticidade das obras ou de relacioná-las com espaços domésticos. E aqui em Sydney tenho muita sorte de estar a viver numa casa que é bastante especial e que é modernista ou digamos inspirada, é dos anos 70 e foi feita, vou mostrar uma foto, esta é como é que a casa era e depois eu fui mudando algumas coisas, mas é uma casa, é um prototipo de casa que uma empresa contratou a uma série de arquitetos e fizeram um template de casa. Fizeram 3 tipos de casas para a classe média e as pessoas compravam esse projeto. E depois esse template se adaptava à paisagem de onde compravam. Compravam um terreno e compravam este Sim. template. E esta casa está completamente original, exceto pela aire acondicionado, o ar condicionado. E quando vi a casa eu disse, seria super interessante utilizar esta casa como receptáculo porque há muita madeira, há muita luz, também sou uma grande defensora da luz natural, para poder ler os volumes. E desculpem. E pensei em fazer obras e ir povoando pouco a pouco esta casa. E este era um projeto que eu tinha no fundo na minha mente, assim como uma coisa que achava interessante fazer. E quando recebi o convite e depois com este convite feito por tu e Rosa para pensar num projeto que falasse da situação na qual nos encontramos todos com a pandemia, pensei que seria ótimo aprofundar ou fazer uma tentativa a este projeto que eu tinha na cabeça. E também o facto de fazer fotografias, enfim, isso já é um outro tema. Já me perdi. Qual era a pergunta? Não, mas podes também falar sobre isso. Na realidade, era essa relação com esses três, quer dizer, com esses 3 ambientes que as culturas habitam e que vão. Nós estávamos a falar sobre isso nos e-mails, a ideia quase parecia que elas deambulavam, quer dizer, que são lugares do teu cotidiano. Mas também, sim, também falar sobre a fotografia eu também acho que é importante, porque quer dizer, aquilo que eu dizia no início, de te teres desafiado a experimentar um novo mídia, precisamente como uma forma, como resposta à situação. Sim, vou terminar com esta, vamos falar da fotografia daqui a pouco e falando mais conceptualmente
do que aconteceu aqui, não? Porque decidi participar e fazer um projeto novo e então ter de mudar de mídia, porque a ideia que a Rosa me disse que vocês tinham ponderado seria de eu, por exemplo, ter feito a mobília da exposição. Eu Chegamos a falar disso, sim. teria adorado fazer uma coisa assim, mas foi impossível, assim à distância. E então, como refletir sobre esta situação, não? De estarmos todos fechados em casa, de estarmos todos, o mundo inteiro, não? E como adaptar o meu trabalho que de certa maneira fosse... E então decidi fazer composições e fazer fotografias destas composições. E depois a casa já não era suficiente, ou seria mais interessante falar das principais três momentos na vida, no dia de uma pessoa, ou na vida das pessoas, que são a casa, o trabalho e o lazer, não? E no meu caso, a casa, especificamente neste momento, era esta, o trabalho era o ateliê e o lazer era escapar para a natureza, que são coisas muito pessoais minhas, mas estão todas relacionadas com a situação que estou a viver, não? Esta casa, acho que todos nós conhecemos todos os pormenores ou diferentes momentos do dia ou da noite, como nunca. O trabalho é transformar a garagem em ateliê, então ficou ali muito perto da casa, não preciso sair da casa para trabalhar. Acho que a maioria das pessoas tiveram que fazer isso também, adaptar a sua casa para... vou mostrar agora, esta é a garagem que transformei em ateliê, e depois a reserva. Aqui estou a preparar a composição na reserva, e esta reserva está a 200 metros a pé, vou caminhando. Sim, sim, sim. E nada, e está esta jungla, como se diz? Eu recordo-me ter lido que era a reserva... Como? Desculpa, eu recordo-me ter lido, tu teres dito num dos e-mails que era um lugar onde tu ias passear um bocadinho como escape também durante o período de Sim, foi confinamento, quer dizer... o sítio onde passei mais tempo. Aqui onde estou muito perto do mar, mas esta reserva está mais perto ainda. Okay. Para ir ao mar tenho que caminhar, não sei, 15 minutos ou meia hora, depende de onde quero ir. Tenho opções aqui, isto é uma abundância de paraísos, digamos. Mas esta reserva está mesmo ao lado e sim. E foi um escape quase cotidiano ir lá. Eu, quando olhei para as fotografias, quando tu partilhaste connosco, primeiro começaste por partilhar uns desenhos, umas primeiras ideias. Não sei se tens imagens, chegaste a... Tenho imagens de tudo. Das primeiras ideias, quando começaste... Então, esta imagem da casa, este foi o ângulo que escolhi e eu depois fiz este desenho. E este desenho era como eu mais ou menos tornaria a casa com diferentes elementos, não? Que esteja totalmente povoada. E aqui nasceu a ideia esta de que, de certa maneira, as esculturas se tornassem como personagens, não? Estão sim, sim. ali, hang out, entre eles. No momento até pensei que o título podia ser
sculptures in lockdown, não? Sim, sim, tu falavas disso, uma parte, eu recordo-me de um e-mail que tu falavas, que dizias exatamente isso, que as esculturas se transformavam quase em personagens, e falavas disso, que também quase como se estivessem em lockdown, e tu dizias mesmo como se tropeçassem umas nas outras, partilhando os mesmos passos, como se... Vão sempre aos mesmos sítios e estão sempre a atropelar-se, como se diz, a topar-se entre umas outras e, enfim, sempre um pouco a mesma coisa nauseabunda de... Depois, na reserva, a primeira ideia que tive foi, quando estava a caminhar, foi ver este tronco cortado e disse, isto é um plinto fantástico com a palmeira por trás, e fiz esta prova. Desculpa. Fiz esta prova. Ou esta. Esta prova com uma escultura. Que esta foi uma das primeiras. Que está, olha, está ali atrás. Sim. E tu ias fazendo as esculturas, porque quer dizer, foi muito pouco tempo, e até foi, eu acho que até também nesse aspecto também um desafio, diria, porque com tão pouco tempo, tu como é que ias fazendo? À medida que ias esculpindo e que ias terminando as peças, começavas já a fazer esses ensaios na natureza e esses testes e essas experiências, ou esperaste para ter todo esse conjunto de esculturas finalizado para então depois iniciar os registros fotográficos? Eu sempre sou muito mais optimista daquilo que deveria ser. E pensei que ia ter mais tempo para ir fazendo, ir levando, e não tive tempo de... E depois, outra coisa que me acontece, que talvez é um pouco chato estar a falar sempre da pandemia, mas o meu grande cambio foi a grande mudança foi o ritmo de trabalho. Não consigo trabalhar no ritmo que eu trabalhava antes e não sei porquê. Não, é um mistério. O meu trabalho já era lento e agora é ainda mais lento. Mas por isso tive que ir fazendo. Vou mostrar umas imagens. Então, o ateliê que tenho cá, como ven, tenho uma parte interior e ao lado tenho este setor que é ótimo porque posso trabalhar com máquinas e ali estou. Então, primeiro, isto acelerou muito a produção, poder trabalhar com máquinas. Aqui estou. Esta é uma das peças feitas para me sentar. E depois Então, mas e como é que foi? Tu ias terminando, ias fazendo... Porque eu também, quer dizer, também me pergunto para uma pessoa que, quer dizer, que a arte, que a relação com a arte, ou a relação, foi sempre através do volume, não é? Que fiquei a pensar nestas fotografias um bocadinho como uma extensão do teu trabalho em 3 dimensões, mas também a pensar um bocado como é que é a transição de um trabalho que é solitário, manual e com técnicas de escultura, a maioria, quer dizer, tradicionais, mesmo até pensando no teu trabalho em design ou nas composições em papel, quer dizer, é sempre um manual, como é que foi passar para o digital e, quer dizer, essa passagem para o digital e em colaboração com outras pessoas, porque tu também uma grande colaborar contigo. Não sou muito boa em partilhar o trabalho, digamos. Foi uma aventura. Mas foi ótimo, foi muito enriquecedor. Então, as esculturas eu vi mais ou menos quando fiz aquele primeiro, este primeiro desenho, eu tinha visto as madeiras que eu tinha.
Então sabia mais ou menos os volumes que iam ocupar. E decidi assim o que ia fazer. Fiz umas 12 ou 13 esculturas. Depois, a questão da fotografia, pena que aqui não tenho nenhuma foto, mas vou começar assim com esta. Eu fiz um pouco de fotografia quando era estudante em Paris e nunca mais. E ponderei muitas opções. Comprar uma câmera, fazer a foto com o telefone, ou pedir ajuda a um fotógrafo. E veio um amigo que se chama Hugh. Agora tenho. Vou buscar o seu nome. Desculpem. Agora estou com uma. Sim, desculpem. Hugh Stewart, que trabalha mais no cinema, mas que é um fotógrafo bastante reconhecido cá, e que é amigo da minha namorada, e veio passar o fim de semana, e eu já tinha falado com ele se me podia ajudar com isto, e disse que sim, que não havia problema. Então veio, jantamos, e eu então tinha que preparar esta composição que estão a ver na fotografia. Tinha que estar tudo pronto. Então estive a trabalhar até às 2 da manhã para acabar as esculturas, as últimas. Por isso, esta que está ao final, no fundo, que parece mais sensual, assim, um pouco, chamo de mulher, essa acabei hoje. Ali está, que tem um aspecto de acabado, mas sabia que para a fotografia não era necessário que esteja tudo... enfim, servia ao propósito. E depois, quando ele veio, depois acordamos às 5 da manhã, porque ele disse-me que seria interessante tentar com todas as... Eu lhe disse que gostava da luz natural. E então pusimos assim a câmera e fotografamos durante todo o dia. E eu pensava que ia poder fazer em um fim de semana as 3 fotografias, mas aquilo foi impossível. Eu fiz primeiro esta da casa, e que não sei se vem um pequeno detalhe ali no fundo, dentro da lareira também há uma escultura. Sim, sim. Sobre qual é o destino das obras de arte com esta questão da poluição. Sempre digo que eventualmente se podem queimar e podem servir para combustão. Enfim, fiz umas outras provas. Vou mostrar aqui, tenho uma seleção. Esta foi uma das primeiras, que é muito escura, foi a primeira fotografia, que por acaso, não sei se consegues ver à esquerda, há um raio de luz, Sim, que sim, era, sim. e é porque estou eu a mover um objeto que era de bronze, e a luz está a entrar. Enfim, e estas primeiras provas dentro da casa, isto já era... Aqui, por exemplo, se vê à esquerda, lá em cima, que há uma lâmpada que tem um outro tipo de sombra, e porque esta casa tem vidro e tem 3 níveis diferentes, em diferentes... não sei como se diz. Tem um nível aqui, outro aqui e outro ali, não? Pisos? Sim, 3 pisos, mas em diferentes áreas. Ok. E então, de repente, houve um momento, isto acho que era às 8 da manhã, onde
as luzes entravam por diferentes sítios e aquilo durou assim, nada, 10 minutos e depois já não estava lá. Enfim, estas coisas foram as que aprendi com... Isto já era mais à tarde. Claro. E depois este fotógrafo não conseguiu voltar e tive que chamar a um outro fotógrafo. Mas então eu já consegui fazer toda a minha, como eu diria, o meu TPC, não? O meu trabalho de casa. E fiz as composições nos sítios antes. Fui de manhã muito cedo, porque para manter a mesma qualidade de luz, fui de manhã muito cedo, porque afinal escolhi uma das primeiras que eram por volta das 6, 7 da manhã. Fiz as composições, trabalhei onde que mais ou menos, com o meu telefone. E quando veio este outro amigo, que era um outro amigo, muito querido, todos foram muito queridos, já tinha mais ou menos o ângulo, porque a primeira vez que fui com o primeiro fotógrafo também fui à reserva e as fotos já não dava para estar experimentando com a luz, porque era muito tarde. Enfim. Não, mas só deixa-me só interromper para dizer uma coisa. Por acaso eu acho muito interessante um aspecto, lembro-me de tu teres dito que começavas a fotografar às 6 da manhã de certa forma o vínculo que as fotografias estabelecem com o título da exposição, não é? Porque de facto nós quando olhamos para as imagens não conseguimos perceber se estamos perante uma luz do amanhecer ou do entardecer, e aquela ideia que nós falamos no caso do título da exposição e que nós referíamos um bocadinho, quer dizer, aquele momento em que vivíamos quase uma nova realidade totalmente alheia à circularidade do tempo e um bocadinho a não percepção que tínhamos da passagem do tempo e a ideia que um entardecer dava rapidamente lugar a um amanhecer. E essa relação da passagem do tempo, da luz, da sombra, que eu acho que são aspectos fundamentais nestas fotografias. E lembro-me também de teres falado do Elogio da Sombra. E queria também pedir de que forma é que esse livro inspirou este trabalho, não é? Esta ideia dos jogos de sombra e de luz da cultura japonesa, a ideia de valorizar a penumbra e o obscuro. E se isso também terá sido, não sei se foi, lembro-me de teres falado do livro, se isso foi era alguma coisa que ou seja, já estavas a ler e já estavas um pouquinho, tu sempre trabalhaste as variações de luz natural. Esse foi um livro que li em 2008 e que sempre foi, e que ficou assim, que teve grande impacto e por acaso não trouxe para aqui. Mas falando com vocês é que me lembrei dessa referência e de certa maneira me di conta ao fazer as fotografias que uma pessoa é capaz de ver obras de arte com a luz das 5, 6 ou 7 da manhã só se está a viver com as fotografias, com as esculturas. E então aquela luz tão específica, que seja do entardecer ou do amanhecer, é uma luz da intimidade. Sim. E que eu achei assim um aspecto interessante. E acho que o livro, O Elogio da Sombra, fala da intimidade, como nos relacionamos com a arquitetura e a intimidade que a arquitetura proporciona e a escuridão que faz parte desta intimidade. Sim.
Sim, sim, sem dúvida, esse Capital ele fala muito dos diferentes ambientes e dos lugares onde a sombra é valorizada na cultura oriental. E quando estas fotografias, de facto, quando tu partilhaste as primeiras experiências, as primeiras imagens, foi logo uma das coisas que me apercebi, que transmitia muito esta atmosfera que nós também queríamos que a exposição tivesse e que de alguma forma o título evocasse. Quase essa impossibilidade de se perceber em que horário, e era o que eu te dizia há pouco, pode ser uma luz do amanhecer, pode ser uma luz do entardecer, mas essa relação entre a passagem do tempo, da luz, da sombra, é muito importante neste conjunto nestas três fotografias. É uma luz muito específica à ideia da casa, de uma coisa que não sei. Pela própria arquitetura, esses vidros, essa arquitetura modernista, que eu ainda queria falar contigo sobre isso, e do facto de ser, quer dizer, são janelas amplas E por acaso, toda a casa. não tenho fotografias disso, mas toda a parte da cozinha, as portas são todas portas janelas, não? Toda a casa, o que é interessante da casa é que é toda feita com medidas estándares, não? Sim, sim. Mas todos os ambientes são diferentes. Não há um ambiente igual ao outro na casa, são todos de diferentes dimensões, mas é tudo feito com, enfim, e então tem esta coisa estrutural de que todas as janelas são das mesmas dimensões e as portas, e há muitas portas-janelas que fazem todo, como se diz, o pé direito, que vai de baixo até em cima, e é tudo de vidro. E na cozinha, a divisão entre a cozinha e o resto do interior da casa são portas, mas japonizantes, não? Com vidro, Sim. como se diz? Tinto? Ou seja, mesmo as próprias divisões entre as divisórias entre os vários ambientes também são de vidro. Algumas, não, a maioria é tudo de madeira, mas a cozinha é com estas portas que são como japonesas, não? Que são translúcidas, de vidro translúcido, como se diz? Translúcido. Estás a perceber? Estou. Ok, já agora falando da casa, que eu acho que também, quer dizer, eu quando vi as fotografias, fiquei um bocadinho, olhei e pensei, isto é, quer dizer, quando as esculturas estão dentro da casa, é quase como o selvagem dentro do moderno. Aliás, tu até falavas bastante do selvagem no início, mas já quando elas estão na natureza, é o moderno no selvagem, não é? Eu acho que estas fotografias, enfim, acredito que não tenha sido intencional, mas de alguma maneira elas acabam por evocar algumas utopias modernistas, seja na relação com a natureza ou na própria ideia moderna sobre o morar e sobre estas novas propostas de tipologia habitacional que surgiram com o modernismo. E já falaste que essa casa, a casa onde estás a viver, é uma casa de um arquiteto, que foi um dos arquitetos mais influentes do modernismo na Austrália, o Ken Woolley, e eu queria perguntar se a vivência nesse espaço, tu estavas a falar e a descrever detalhadamente cada um dos ambientes e desses desníveis entre os vários compartimentos que formam o bloco habitacional, se ela influenciou o teu trabalho. Tu falas muito que a escultura, quer dizer, que a arquitetura molda os nossos movimentos e molda a nossa convivência com os objetos que nos rodeiam. E agora que já estás aí há uns meses e que, enfim, quando começaste a trabalhar, tu achas de alguma maneira a tua obra foi influenciada também por esse ambiente? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, antes de fazer a outra peça que está na exposição, agora vou fazer um salto. Uhum. Antes de fazer esta, que se chama Recline and Release, eu já tinha estado cá uns 3 meses e tinha passado 3 meses nesta casa
E, e acho que me influenciou muito, porque a casa tem carpete de lá, toda a Ah, casa. ok, ok, ok. Excepto eh, excepto a cozinha e as casas de banho. E a entrada que é de pedra. Mas o resto é tudo carpete. Muito agradável. Eh, e acho que foi isso que me influenciou em fazer esta obra que tinha um carpete, não? Mais moderno, Eu não mais sabia, contemporâneo. curioso. Eh, mas se voltamos para fotografias da casa, esta, por exemplo, que fiz esta, aí se vê o tipo de carpete, não? Ah, sim, O sim, sim. chão. E acho que me influenciou nestas formas muito suaves, que vai em contradição com a casa, que é toda muito retilínea, mas de sentar-se e de estar no ambiente, de querer ficar num sítio. Mas tenho que dizer que também pode ser o facto de estar na Austrália. Acho que as minhas esculturas estão a mudar um pouco. Esta mulher, vou mostrar uma outra foto onde se possa ver. Esta que está mais à esquerda Sim, sim. é bastante diferente das esculturas que eu estava a fazer. E a razão disso é pela madeira. Todas as minhas esculturas, a forma final depende da madeira original que tenho. Ou seja, esta tinha um buraco, esta era um pilote da Marinha. Ai, desculpa, tenho assim, não sei o vocabulário, mas é um... Sim, mas Eles é um tronco, um volume. E qual é a madeira? Qual é? chama-se turpentine, não sei o Sim, 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 turpentino. mas é uma dessas madeiras exóticas que falavas no início. Sim, é uma madeira de cá que não apodrece, mas a ver se consigo ver, se talvez tenha uma foto, mas temos a mulher e Uhum. a que está aqui no centro, que a parte de baixo, que é um tronco que está como comido pela água. Essa faz parte da mesma madeira. Estas são assim, estes postes que estão dentro da água a manter, como se chama? O cais. Sim, sim, sim. E tenho, a ver, este aqui. O branco, este tronco que está aqui no... Num plano mais à frente, não é? Sim. obrigada. No plano mais à frente, era assim que era todo o comprimento e foi seccionado assim em partes e trouxe para aqui. E são estas madeiras que influenciam muito a minha, como o resultado, não? Esta escultura tinha um buraco para passar a corda e então tive que trabalhar a raiz disso. Ah, ok. Sim, sim. Mas e aqui tenho acesso a madeiras maiores também. E isso me dá vontade de... Estou com muita vontade de fazer esculturas, mesmo como esta Recliner Release, para descansar. Esculturas que pressupõem uma maior vivência, ou seja, um uso por parte Sim, do. Sim. um uso que seja usado ou que tu olhes para a escultura e penses em usá-lo, não é preciso usar necessariamente, não. Mas que detone aquela ideia quase sim, de descanso. Tu falavas há bocadinho das esculturas que são quase como personagens, não é? E até essa ideia que falámos de personagens que estavam também fechadas em lockdown.
a tropeçar umas nas outras. Tu sentiste quase, isto é uma pergunta, enfim, eras quase uma encenadora, não é? A fazer essas composições para depois chamar um fotógrafo que... Como é que foi gerir esse processo? Que há pouco eu perguntei, realmente passar essa transição não só para o digital, mas também de um trabalho que é profundamente solitário, não é? Quer dizer, tu, obviamente, contas sempre com a colaboração e a ajuda de outras pessoas, te ajudam a transportar as madeiras, mas de repente já estavas a fazer, quer dizer, composições tridimensionais e em colaboração com fotógrafos que combinaste e a quem tu estavas a orientar e a dar indicações. Sí, y sobre todo o facto, dime conta que não podia, não havia tanto espaço para improvisar. Claro. Eu geralmente faço as minhas esculturas, faço a maior quantidade que posso, fisicamente o meu corpo e a madeira que tenho, geralmente sempre trabalho assim, faço quanto mais puder e depois vou ao espaço e experimento e vejo como é que aquilo é muito orgânico. E aqui me di conta que não, que há que escolher o ponto de vista e foi tudo muito ensinado. E a mim me interessava isso, que já que ia fazer uma coisa que era bastante encenada, que seja mesmo encenada, não queria que assim, as fotos naturais, não? São assim. Por isso eu queria que estejam todas as esculturas juntas dentro da casa, não? Sim, sim, sim. Que isso não seria uma situação natural. E depois, sim. Sim, eu percebo, ou seja, passar de um trabalho que é mais intuitivo para Depois tive este problema de egos, não? Que pedia a um amigo e depois tinha pedido a outro. Quando outro soube que o primeiro fotógrafo estava involucrado, depois achou que não queria, já não queria participar, porque não queria mexer no trabalho artístico do outro e estava a dizer, não, outro está, vocês estão só a me dar uma ajuda técnica aqui. Claro, claro, claro. A dizer como é a melhor maneira de fazer, não? Enfim, e foi ótimo porque aprendi um pouco. Sim, essa coordenação, sim, a tua ideia, quer dizer, já pensaste... Diz, desculpa. Como última anécdota, a fotografia na reserva, que foi a mais engraçada de fazer. Aqui estou eu a fazer diferentes composições, porque a ideia original era só uma escultura e depois achei mais interessante levar, mas só levei as esculturas que conseguia carregar sozinha. Claro, sim. Depois encontrei um sítio onde podia esconder as esculturas, então levei as esculturas ali, as esculturas. E depois ia de manhã, muito cedo, voltava a pôr a composição e esperar para ver, porque depois quando voltava a vir o fotógrafo não queria perder tempo, queria que... Claro. Então eu tinha que saber quando era a melhor luz para aquilo que eu queria. Então quando veio o segundo fotógrafo, que era incrível porque tinha um carro, um Land Rover daqueles, senti-me mesmo na Austrália, não tinha, não sei, uma proteção específica para canguros, tinha, enfim, estava muito atuneado, tinha um tuning, tinha todas as coisas, com aquele carro podias ir ao deserto durante 10 dias e sobreviver a qualquer tipo de, enfim. Fomos à noite, deixamos as esculturas escondidas, tínhamos as lanternas e tudo. O fotógrafo estava super equipado. E no dia seguinte acordamos também às 5 da manhã e todo a calcular os tempos, quanto tempo demora a caminhar até a reserva, porque isto aqui, digo,
a reserva está a 200 metros da minha casa, mas depois, dentro da reserva, tenho que caminhar uns 10, Claro, 15 claro, minutos claro. carregando as esculturas. Era isso que eu te ia perguntar, tinhas pois, imagino, caminhar a pé e carregavas as esculturas. E depois a foto, esta foto da reserva, fiz no mesmo dia que esta. E então, acabamos de fazer a foto da reserva e carregamos todas as esculturas e vimos o mais rápido possível para o ateliê. Pusimos as esculturas no seu sítio e tiramos esta fotografia. Mas teve que ter muita organização para chegar a este ponto. Mas deu-te gozo, deu-te prazer, e fiquei a pensar também se é um formato que queres dar continuidade, ou se é uma série. Eu tenho estado a falar e a referir-me sempre a esta obra como uma série, embora não seja exatamente uma série, ou não sei, se queres dar continuidade, se pensaste agora nos próximos... Eu sempre... há muitos anos que venho pensando na fotografia. A minha ideia anterior era fazer retratos das esculturas, mesmo como se elas fossem personagens, não? E esta experiência, mesmo que se foi um pouco estressante e ter que trabalhar de uma maneira que eu não estava acostumada, e com isto quero dizer ter que planificar tudo. Acho que vou continuar. Acho que isto abriu uma porta para um trabalho interessante. Sim, sem dúvida. Enfim. E o facto das esculturas, porque eu acho que quando, sobretudo até pelo próprio formato das fotografias, inicialmente tinhas falado até num formato menor e depois acabaste por imprimir com também um bocadinho maior em relação àquilo que tínhamos falado inicialmente, mas eu acho que quando as pessoas olham não veem imediatamente as esculturas, ou seja, as esculturas são protagonistas sem serem protagonistas. É aquilo que eu falava inicialmente, parece quase que mimetizam os lugares, os contextos onde foram fotografadas. Interessava-te criar essa ideia quase delas parecerem tão camufladas, ou essa confusão, esse convívio em harmonia com o background, com o lugar e com o ambiente onde as fotografaste? Talvez. Não sei, o que tenho a certeza é que eu não queria que sejam fotografias das esculturas. Exato, sim. Queria que seja uma fotografia de um ambiente, de uma situação. Foi a primeira vez que foste para o ar livre, ou seja, que foste para o exterior com as tuas peças mesmo? Sim. Sim, foi a primeira vez. Isso é e muito... agora quero voltar a fazer o mesmo, mas depois tenho esta questão física, não? Que se eu vou transportar uma escultura como esta, que pesa mais de uns 100 quilos, Pois, é complicado. Tem toda uma tem que ser um logística. sítio de fácil acesso. Claire, para finalizar a nossa conversa, também não sei se temos muito mais tempo, e já acho que já revelaste aqui uma série de detalhes muito curiosos e interessantes não só sobre a logística, a produção e tudo o que tu pensaste, porque de facto é difícil, foi muito pouco tempo que tiveste para trabalhar, e mais uma vez agradeço a obra. Eu acho que tem surpreendido muitas pessoas, as fotografias são absolutamente fantásticas.
E acho que, acho que adiciona uma camada diferente ao teu trabalho, e mesmo a relação que depois criam com esta questão que estava a falar há pouco da sombra, da penumbra, e o facto de estarem próximas também dos trabalhos da Lourdes Castro, e a própria relação com a outra escultura que incluímos na exposição, o Recline and Release, que falaste há pouco, que eu não sabia que essa ideia da carpete tinha surgido já de uma estadia que tinhas tido anteriormente nessa casa. E fiquei no outro dia, estava a pensar nessa ideia da experiência sensorial da peça, não é? É uma escultura que é suposto as pessoas deitarem-se, sentarem-se. Foi um lugar onde nós estivemos várias vezes durante a montagem, devo dizer, porque de facto é muito confortável, e fazíamos ali umas quantas pausas. Temos até algumas fotografias que tirámos, que depois eu tenho que partilhar contigo, e lembrei-me da folha de sala, da exposição modo de uso, que realizaste na Galeria 3+1, e entre outras coisas tu dizes o seguinte, agora eu vou aqui ler. Tu dizias nessa folha de sala, dizias: observa a escultura, rodeia a escultura, caso se sinta motivado a tocar, toque, cheira madeira e se sentir atraído por o fazer, relacione-se com a escultura, veja se lhe ocorre alguma referência, não existem referências certas ou erradas, sigam os seus instintos, seja confiante, suponha, pense e conjeture. E eu, pensando um bocadinho nestas, eu retirei só alguns elementos que estavam dentro, só algumas frases que estavam nessa folha de sala, e nesta ideia, nesta relação entre pele, toque, desejo, pulsão e erotismo, que são, aliás, aspectos que tu tens falado nos últimos anos largamente em entrevistas, e também pessoas que escreveram sobre a tua obra também referiram. Eu sei que não viste a exposição, mas gostaria de perguntar o que é que tu achaste da nossa proposta de colocar esta obra num mesmo núcleo onde estão algumas pinturas do Cesarini, nomeadamente as pinturas, não só as linhas d'água, mas também as pinturas que ele fez de jovens marinheiros, e onde de certa forma se percebe naturalmente uma ideia de um homoerotismo latente, de histórias marcadas por desejos, por vontades, por encontros, desencontros, e esta relação também muito com o corpo. Eu sei que é um bocadinho ingrato não tendo visto a exposição, mas gostava de saber um pouco a tua opinião. Sí, olha, eu estou muito contente com a posição desta escultura. Punto número 1, não tem nada a ver com Cesarini, mas é pela luz natural que entra, e que acho um luxo, e quase que não sabia que o MAT tinha aquela luz toda que entrava. E sí, acho como diria, interessante ter esta relação com outro tipo de, digamos, erotismo camuflado, não? Não sei. Sim, nós aí em frente, repara, temos, para além dessas pinturas do Cesarini, temos também uma obra que o Vasco Araújo fez, na qual um trabalho novo uma obra que mostra fragmentos de corpos, é uma obra também muito sobre desejo, e também excertos da obra poética do Cesarini. Ele cria uma ficção, quase uns diários, que eu acho que também tem uma relação interessante com as fotografias, porque as fotografias, de certa forma, por terem essa relação com ambientes que são do teu cotidiano, são quase também, quando tu nos começaste a mostrar os desenhos, pareciam quase essas ficções que tu criavas também, não é? Quando tu fizeste os primeiros desenhos para tentar partilhar a tua ideia, e tem um lado também quase pareciam uns diários de bordo,
uma ficção de diários de bordo, e o Vasco também traz isso, uma ficção a partir da obra do Cesarini, que fala muito desta relação com o corpo e da relação com o desejo, com um certo erotismo também, fazendo referência não só à obra poética, mas também às próprias pinturas do Cesarini. E nós, quando escolhemos esse núcleo para incluir esse trabalho, foi pensando também nesta dimensão que a obra traz, é inevitável, quer dizer, nós quando nos sentamos, quando nos encostamos naqueles trabalhos, quer dizer, há muito o toque torna-se um aspecto fundamental, seja a carpete, e por isso é que também tens uma carpete tão específica, pediste que faz parte do trabalho, sim, exato. Exatamente. Exato, eu sei. E a própria relação que temos do corpo que se acomoda e que se ajeita para quase encaixar nas esculturas, não é? E ao mesmo tempo sente a carpete. Portanto, todo este lado sensorial, o lado que tu também falas da luz natural, que também foi naturalmente um fator importante. E fiquei a pensar se porventura, tendo visto as imagens e aquilo que conseguiste ter acesso, não é? À distância, que mais uma vez digo, eu sei que é bastante ingrato, o que é que tu tinhas achado ou pensado sobre essa relação com esses trabalhos neste núcleo da exposição? No, acho ótima esa relación, y a relación que a relación pase pelo corpo e pelo, de certa maneira, desejo e toque entre, digamos, os três artistas. Que de resto um aspecto também está muito presente no teu trabalho, não é? Nessa ideia do fazer e na manualidade e na relação que tu tens mesmo com o Bloco da Madeira, não é? De alguma maneira. Sim, e agora que vejo esta obra, acho que é uma obra um pouco japonizante também, não? Este Recline and Release. Às vezes, assim como se fosse aqueles jardins zen. Sim, 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 sim. Voltando para o... Nada a ver com isto que estamos a falar, mas agora que estou a olhar as fotos. Sim, acho que é uma boa combinação e passar por este... entrelaçar as obras pelo fio do desejo, digamos. Sim, sim, e as múltiplas leituras que se consegue a partir do convívio entre obras de artistas distintos. Claire, eu queria te agradecer uma vez mais o teu tempo, não sei se queres acrescentar mais algum aspecto ou se queres partilhar mais alguma imagem, não sei se vimos todas as imagens que tinhas selecionado, estou a ver que tens aí... Não todas, tenho esta de quando tinha acabado para acabar ali. Essa não tinha visto. Está ótimo, assim. Quando tinha acabado de fazer esta obra que foi um caos, este é o meu ateliê em Lisboa. Enfim, isto. Fantásticas essas imagens. Isso que está à volta nem consigo perceber muito bem. Porque é assim, eu tenho um assistente que é esta máquina, não? Que me faz fazer em poucos dias o trabalho de semanas. E cobri todos os móveis, porque ali estou no interior e de facto só faço isto quando não tenho tempo de procurar um espaço fora do ateliê para trabalhar. Cobri todos os, digamos, os móveis e as ferramentas e isso com plástico porque de aqui saíram, acho que foram 25 sacos de lixo. Isso é tudo a serradura? Sim. Impressionante. Isto é o making of the Recline and Release. Que aqui tinha um desenho feito de como conviver com Sim, isso eu vi, estava na folha de sala, naquela folha que eu falei, que eu referi há pouco do modo da exposição. Sim, ok.
Obrigada, Claire. Obrigada Foi muito por bom este. conversar contigo. Que horas são agora aí? São as 10h30, 10h37 da noite. 10h37. Espero que ainda vás a tempo de jantar. E Obrigada aqui mais uma vez. às 6 da manhã, às 6 da tarde. E não sei se imagino que, não, que seja impossível vires a Lisboa nos próximos meses, não é? Não sei se tens alguma ideia de voltar até fevereiro. Se sim, espero que consigas ver a exposição e cá nos encontramos. Caso não seja possível, vamos falando, vamos conversando. Agradecemos-te mais uma vez, enfim, em meu nome, também da Fundação EDP e do MAT, a dedicação a este projeto. É fantástico, foi muito bom ver estas imagens e esta partilha de, enfim, de pensar como deve ter sido em tão pouco tempo do transporte, de procurar as madeiras ao transporte das madeiras, a andares de mochila para a reserva, que eu não fazia ideia. Tudo uma aventura. Foi um Sim. trabalho que foi uma aventura, mas eu queria dizer que fiquei super contente de participar nesta exposição e super triste também de não poder estar lá. Foi triste esta questão de estar atrapada num outro país, mas foi uma ótima oportunidade e também de puxar, não? Quando Não, claro, te obrigar a pensar, a repensar, quer dizer, é quase, obrigou-nos a nós, enquanto curadoras, a repensar as nossas práticas e metodologias e aos artistas também, não é? Quer dizer, trabalhar com um artista e reunir-nos com artistas, alguns que não conhecíamos, por Skypes e Zooms, é um bocadinho, é muito diferente de uma studio visit, de se poder tomar um café, da empatia e relação que se cria, enfim, pessoalmente. Mas eu acho que tem esse lado positivo também, não é? De levar, como estavas a dizer, em direções totalmente distintas e experimentar, e o resultado foi muito bom, experimentar outros mídia, a colaboração com outras pessoas também, foi uma ótima oportunidade também de refletir sobre esta situação global e como lograr, para mim, pessoalmente, no meu trabalho, como lograr refletir sobre o que está a acontecer no próprio trabalho. E foi super interessante, porque encontro-me a fazer esculturas aqui e penso, esculturas para quê? Onde é que vão ir? Onde vou mostrar? Onde, não? Há uma espécie de perguntas existenciais, não? Eu comecei, enfim, a fazer muito mais outras coisas do que estar a fazer arte, digamos. Pois, imagina essa necessidade de adaptar a uma nova realidade, não é? E que isso cria algumas dúvidas e algumas inquietações, sobretudo quando estás tão longe e mesmo tendo aí um ateliê, o teu ateliê de base ainda está em Lisboa de que maneira, e sobretudo para uma artista, para uma escultora, não é? Quer dizer, nós agora sabemos que daqui para a frente vamos ter que reavaliar, enfim, tanto os museus como os próprios artistas, repensar e reavaliar parte da nossa prática, a forma como, enfim, seja em questões de transporte, seja em questões de viagens, tudo. E este momento, sim, também foi um momento de reflexão e fico muito contente que tenhas tirado alguns aspectos positivos também desta colaboração e destas fotografias. Foi super positivo para mim. É pena que sinto que ainda não vi a peça final, não? Porque... Pois, foi impressa cá. Sim, mas estão fantásticas, as fotos estão muito bem impressas e está muito bem. E pronto, enfim, se ainda tiveres tempo, não, se der ainda, não sei, mas imagino que não, também falta tão pouco, fevereiro já amanhã. Em todo o caso, mais... Diz? Talvez vão estender a exposição.
Não. Pois não sei se agora a exposição está prevista terminar a 18 de fevereiro. Vamos Não, ver. digo porque com isto que aconteceu, todos os planos de exposições ficaram... Sim. Queremos que volte tudo à normalidade, mas que não será nunca mais. Claro, temos que ter alguma paciência. Obrigada, Claire. Ok, E até breve, está bem? está bem.